Quem está animado aí? Uou! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Convite especial da pastora Dani. E eu quero convidar vocês para se assentarem, afinal. É um tema que eu sei que vocês amam. Se não amam, vão amar. Um dia vão amar. O reino na política. Alguns já gostam, alguns já estão gostando. Vou falar de novo. O reino na política. Agora sim. Bem, serei bem objetiva, que eu sei que a conferência de vocês está bombando também, está muito legal. Mas, eu estava ouvindo aqui a ministração do Wesley, e eu creio que Deus está falando muito com cada um e vai continuar falando a partir dessa palavra. Muito bem, eu sou Fernanda Dilda, eu sou advogada, atualmente estou vereadora, com apoio de toda a igreja, com apoio de vocês, de muitos de vocês também. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso, sobre a forma como Deus se utiliza para nos colocar em lugares estratégicos e para nos usar nos lugares em que Ele preparou, inclusive no meio político. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Todos vocês moram aqui em Concórdia? Não? Dos que moram aqui em Concórdia, quantos de vocês tiveram falta de água na casa de vocês nos últimos dias? Pode erguer a mão bem alto. Punk, né? Muito punk. E isso foi provocado por uma decisão política. Uma decisão política que alterou a empresa que prestava o serviço da água e tudo mais. E estamos aqui, dia após dia, eu estou recebendo, mensagens aí no celular, de bairros, de casas, de todos os lugares. Estamos sem água, estamos sem água, estamos sem água há tantos dias, estamos sem água. E é um problemão. Vocês vão de convir comigo que é horrível. Mas isso foi ocasionado partindo de uma decisão política. É claro que ninguém toma uma decisão querendo errar. Mas eu só estou dando um exemplo para vocês de como tudo o que acontece no nosso dia a dia, a maioria das coisas, passa pela política. Então, gostaria de ler com vocês aqui uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, isso. 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Na minha tradução diz, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vem com uma aparência visível, não vem com uma aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus, vocês já têm ouvido isso aqui, não é sobre você ter uma religião, vocês sabem disso, não é sobre qualquer coisa de religiosidade, não é sobre você ter a camiseta da Way, que inclusive eu achei linda, Peguei uma para mim também. Não é sobre isso. O reino de Deus, ele está dentro de você. E se ele está dentro de você, como é que ele vai se manifestar? Através de você, através de mim e através de você. Se ele está entre nós, se ele está dentro de nós,
a forma como ele irá se manifestar é justamente por meio das nossas vidas. Onde quer que nós estejamos, assim como Wesley ministrou agora há pouco aqui. Ele disse sobre isso. E é exatamente essa linha. Agora, falar sobre o reino na política. Como eu disse, eu quero partir dessa premissa, que o reino está em nós. Eu quero partir dessa premissa que o reino está em nós e ele irá se manifestar a partir de nós, onde nós estivermos. Então, quem sabe você pense assim, não, mas isso ainda é muito distante, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos de vocês têm menos de 20 anos? Levanta a mão. Acho que a maioria tem menos de 20 anos. Tem uns que não, né? Que ergueram a mão aí. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse é o momento, esse é o tempo que Deus vai colocar no teu coração o sonho, uma semente sobre o teu propósito. Sabe que quando eu comecei a participar de uma célula da rede, eu tinha por volta de 15 anos por aí, 15 ou 16, mas foi naquele momento que Deus colocou no meu coração, através de uma palavra, através da palavra, a semente daquilo que aconteceu e que eu estou fazendo hoje, que é estar na política. Então, quem sabe você pensa, nossa, mas eu sou muito jovem para falar sobre isso ainda. Mas você, nesse tempo, Deus pode colocar essa semente no teu coração, através de uma palavra, através de algo que queime mais forte no teu coração, seja para a política, ou seja para outras áreas. Mas esse é o tempo que Deus pode colocar essa semente no teu coração. Então, clame por isso, peça isso. Eu pedia muito e continuo pedindo. Mas eu sempre orava dizendo que a minha maior preocupação era cumprir o propósito que Deus tinha e tem com a minha vida. Eu sempre orei nesse sentido. De que o propósito se cumpra, que eu possa ter essa sabedoria de fazer as escolhas certas, que eu possa ter essa sabedoria de escolher o caminho certo, tomar as decisões corretas para chegar no alvo, para cumprir o propósito que Deus tem comigo. Então, partindo desse caminho de que o reino está dentro de nós e que ele se manifestará através de nós, como é que é o reino então? Como é que eu vou manifestar o reino, né? Na política. O reino, eu fiz uma observação aqui, o reino chega aonde você chega. O reino chega aonde você chega. Tudo é uma questão de ocupar espaços. Eu falei algo nesse sentido no ano passado. Quem estava no passado na conferência? Que a gente falou um pouquinho sobre consciência política, né? Vejam, existem algumas cadeiras desocupadas aqui no meio. Algumas, né? Mas ninguém, absolutamente ninguém, está sentado 2 pessoas numa mesma cadeira. Não está sentado 2 pessoas numa mesma cadeira. Que bom, né? Mas assim é um exemplo bem claro de que nós precisamos, para manifestar o reino na terra, ocupar o maior número de espaços possível. Nós precisamos ocupar espaços, porque esses espaços, diferentemente do que está aqui, que tem algumas cadeiras vazias, esses espaços na política, nas empresas, nas artes, na cultura, eles não ficarão vazios. Alguém estará ocupando eles. Alguém vai ocupar. E, quem sabe, seja uma pessoa que não tem o reino. Seja uma pessoa que não vai manifestar o reino. Então, como é que a gente começa? Ocupando espaços. Nós somos ensinados e somos formados aqui, graças a Deus, estamos num lugar
que forma lideranças. Quem aqui é líder de célula? Temos alguns líderes de célula aqui. Sabe que grande parte do meu desenvolvimento pessoal se deu justamente na célula, na rede de jovens. Porque nós tínhamos oportunidades para vir aqui ministrar, né, pastora Marla? Nós tínhamos oportunidade para ministrar, nós tínhamos oportunidade para aprender. E assim é e será com cada um de vocês. Nós estamos sendo formados para sermos lideranças. Aí quem sabe você diz, mas eu não sou líder de célula ainda, ou enfim. Agora, você pode exercer liderança em todos os lugares onde você estiver. E a política é isso. A política é liderança, não necessariamente ocupando um cargo eletivo. Não necessariamente você sendo vereador, você sendo prefeito, vice-prefeito, deputado, governador, senador, presidente da República. A política não necessariamente se utiliza dos cargos eletivos. Onde quer que haja um grupo de pessoas, ali existe o quê? Política. Porque é relacionamento. Política é liderança, política é relacionamento, é influência. Então, para você manifestar o reino, você começa exercendo liderança. Começa exercendo liderança. Quem sabe você lá na tua escola, ou na universidade, enfim, você é aquela pessoa que fica lá quando, pessoal, vamos fazer tal coisa. Quem aqui gostaria de ajudar? Você dá todos os passos possíveis para trás e se encolhe. Eu não quero saber. Agora, lá na tua escola, pessoal, quem pode me ajudar aqui a fazer alguma coisa? Chega o líder, né? Não, pode ser eu. Eu ajudo, eu faço. Pode ser eu. Porque é através da nossa voluntariedade, do nosso exemplo, que o reino ele vai aparecer. Através daquilo que nós manifestarmos. Então, quando Jesus ele nos dá o reino e nos dá autoridade, ele não nos deu isso para sermos o quê? Para ficarmos tímidos, para ficarmos reclusos, para ficarmos escondidos. Veja, em Mateus 5,16, diz o seguinte, Mateus 5,16. Assim brilhe, eu não sei se o Wesley leu esse aqui, mas tem tudo a ver com o que ele falou. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Olha só, brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Deus não nos fez, enquanto portadores do reino, enquanto embaixadores do reino, enquanto representantes do reino, Deus não nos fez para ficar escondido. Não se acende uma lâmpada e se põe debaixo da cama, debaixo da mesa. Saiba disso. Manifeste o reino. Manifeste a autoridade de Deus na tua vida. Esteja disposto a ajudar. Eu dei o exemplo aqui da escola, mas talvez na tua casa, na tua família. Vai chegar um momento, se ainda não chegou, que o teu pai e tua mãe, eles vão vir pedir opinião para você. Eles vão pedir direção para você. Por quê? Porque você está manifestando o reino. Eu não sei se já chegou esse momento da vida de vocês, mas chegou um momento na minha vida que chegou, com meu pai e minha mãe me pedindo ideia, me pedindo conselho. Né? Por quê? Porque você está manifestando o reino, você está exercendo uma liderança.
E é isso que Deus espera de nós enquanto jovens. Eu me considero jovem. Aos meus 34 anos, eu ainda me considero jovem. Serei jovem sempre. Mas a ideia é que Deus te fez para ocupar espaços. Então, na escola, na família, no bairro que você mora. Hoje, antigamente a gente era mais de brincar na rua. Não sei se tem alguém aqui que é dessa época, eu acho que não. Mas, ajude alguém da tua rua, ajude alguém da tua comunidade, ajude alguém do teu bairro. Qual que é o problema na tua comunidade? Qual que é o problema no teu bairro? Se levante como uma liderança nesse lugar. Se levante como alguém que vai buscar uma solução para os outros, que vai ajudar os outros. Aí você pensa, não, eu já tenho muita coisa para cuidar, tal, não vou. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Sirva a todos. E isso aí, o que eu estou falando tudo é política, tá, gente? Tudo é política. Você pensa que a política é só eleição, é só ocupar o cargo? Não. O que eu estou falando para vocês é a essência da política, é a liderança, é você servir. Como eu disse, nós já somos ensinados aqui sempre a servir, a liderar pessoas, a ajudar pessoas, a levantar pessoas. Mas faça isso não só aqui, não só na tua célula. Faça isso em todos os lugares em que você está. Todos. A universidade, a família, o trabalho, a igreja, o bairro. Porque o reino de Deus, Romanos 14, 17 e 18, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a política, o reino de Deus na política, ele não começa a se manifestar apenas quando a gente ganha uma eleição. Que graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade. E está já se manifestando, e essa é a minha oração diária, para que ele se manifeste através de mim neste lugar. Através do meu posicionamento nesse lugar. Através do meu conhecimento nesse lugar. Você precisa entender que, como eu disse no início, tudo passa pela política. E vai chegar algum momento que você vai precisar se posicionar sobre isso. Você vai precisar dizer o que você acredita em relação a isso. E você só terá segurança em qualquer posicionamento que você for ter ou fazer, você só terá segurança se você tiver o conhecimento necessário. O conhecimento necessário. Então, quando você tem conhecimento, você consegue se posicionar com convicção e ser assertivo, não errar naquilo que você vai falar. Isso serve para tudo. Quando você tem que fazer uma escolha, um posicionamento, uma fala. É claro que Deus coloca em nós, desde antes de nós nascermos, esse propósito. Deus coloca as características físicas, Deus coloca as características emocionais, os perfis, enfim, a tua personalidade, para um propósito específico. E quem sabe você está pensando, mas eu não sou para isso, não quero saber, não é minha área e não nada. Sim, Deus tem um propósito específico contigo e pode não ser na política, mas o que você tem que ter consciência hoje é que Deus, através da política, Ele também faz a sua obra. Através da política, Ele também interfere na história. Vejamos o exemplo lá atrás, quando Deus poupou a José do Egito. Quem sabe a história de José do Egito? Então, José era... Não vou contar a história, vocês vão ler, lá em Gênesis. Mas o que aconteceu? José foi vendido por seus irmãos, José
foi levado como escravo para o Egito. Depois ele foi preso no Egito. Depois ele foi liberto da prisão. E passou por várias fases. E Deus o colocou como governador de todo o Egito. E como governador do Egito, a missão principal, o propósito para o qual Deus colocou ele lá, foi justamente salvar todo o povo de Israel da fome, da morte. Mas ele estava num cargo político. Então eu quero que você tenha clareza que Deus se utiliza sim da política para interferir na história e para mudar a história de um lugar. A rainha Esther também estava num lugar de autoridade, de governo, para quê? Num momento crucial, num momento decisivo, o que aconteceu? A intervenção dela diante do rei salvou de novo todo o povo de Deus de um decreto de morte. Quem conhece a história da rainha Esther sabe disso. Daniel e os seus amigos, quando foram levados cativos para a Babilônia, escravos na Babilônia, o que aconteceu? Eles se consagraram a Deus, mesmo estando lá na Babilônia. E Deus os levantou, colocou eles também governando sobre toda a Babilônia. E eles foram poupados. Então Deus se utiliza da política para mudar a história de um lugar, para interferir na história de um povo. E se isso queima no teu coração, busque conhecimento, se prepare. Se prepare. Como eu falei para vocês, eu tenho essa promessa na minha vida, desde os 15 ou 16 anos. Então foram quase 20 anos de preparação. Quem sabe para você vai ser logo, vai ser com 18, 19, 20, 21. Mas o tempo que Deus me preparou foi quase 20 anos. E que você não desista daquilo que queima no teu coração. Que você não desista daquilo que Deus te chamou. Não importa quanto tempo passar, continue buscando conhecimento para aquilo que Deus te chamou. Continue se preparando para aquilo que Deus te chamou. Mas não, jamais, mesmo que você não tenha um chamado para a política, nunca menospreze o que Deus pode fazer através de alguém na política. Lembre, vá para a palavra e veja quantas vezes Deus interferiu na história através de homens e mulheres escolhidos por Ele. E, para finalizar, então, o reino está em você. Lembra que eu falei isso no início? Eu falei que prometi que seria breve, estou cumprindo. O reino está em você, ele se manifesta através de você. O reino vai chegar onde você chegar. O reino depende da ocupação de espaços. Quanto mais espaços nós ocuparmos, seja na política, seja no serviço público, como concursado, seja na iniciativa privada, nas empresas, seja na cultura, seja nas artes, seja no trabalho que você tiver hoje, se você for um funcionário, se você for um autônomo, enfim. O reino chega aonde você chega. Amém? Ocupemos o maior número de espaços possíveis. Alguém vai ocupar. Não vai sobrar espaço vazio. Lá no associação do não sei o quê, do bairro do que eu moro. Vai lá ver o que acontece. Você vai ter uma experiência. Perder, você nunca vai perder. Você vai aprender no máximo. No mínimo, você vai aprender algo. Sirva a todos nos lugares onde você estiver. Sirva o maior número de pessoas possível. Tudo passa por isso. E por último, brilhe. Brilhe. Que nós lemos aqui em Mateus, resplandeça a vossa luz diante dos homens. E, por último, algumas promessas.
Deuteronômio 28, 13. Diz assim, Deuteronômio 28, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. O Senhor te porá, a minha tradução, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E Apocalipse 5, 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa é uma promessa que Deus tem para cada um de nós, de autoridade, de nos pôr por cabeça e não por cauda, de governo, de domínio, de liderança. Então, mesmo que hoje a sua condição, você ainda não se vê como estar por cabeça, você se vê, não, eu sou a cauda, eu sou o último dos últimos. Eu ainda sou a cauda. Ainda que essa situação sua hoje seja essa, saiba que existe uma promessa. Eu te porei por cabeça e não por cauda. E também que Ele nos faz reis e sacerdotes. Ele nos entrega o governo, o domínio sobre a terra. Veja que essa palavra ela não está falando sobre a glória, sobre a eternidade, né, sobre a vida lá quando a gente passar daqui. Não. É nesse tempo que Deus quer fazer de você um governante. Não necessariamente em cargo eletivo ou na política, mas que você governe o lugar onde você está. Mas se for na política, eu ficarei muito feliz. Se for política, eu ficarei muito feliz de que mais pessoas tenham esse mesmo coração, esse mesmo chamado. Amém? Quantos estão prontos aqui? Quantos estão prontos? Vamos nos colocar em pé.